A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagra nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, queremos apresentar tudo o que temos e somos a ti. Senhor, muito obrigada, nós te louvamos por mais um dia vivido, cheios de graça, cheios de paz e alegria, muito obrigada. Apresentamos tudo o que temos e somos a ti, Senhor, rendendo glórias e louvores. Apresentamos também esse tempo de oração, Senhor, que vamos ter diante da tua face. Queremos te pedir, Senhor, revelação da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, molda-nos segundo o teu querer, em nome de Jesus. Paizinho Santo, desde já nós pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, Senhor, a tudo que temos e somos e tudo que estiver ligado com nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, muito feliz. Hoje não chove. Quando chove, a gente tem que deixar para outro dia. Mas glória a Deus, o Senhor está sustentando a obra dele. Deus é fiel. Hoje nós vamos falar naquele esquema de domingo. O pastor trouxe a palavra no culto de domingo, foi sobre Deus está te preparando. E um dos temas que ele usou foi aquela palavra que a gente já conhece, né? Que é Jeremias 18, que fala do oleiro, do vaso que quebrou na mão do oleiro. E hoje nós vamos falar, né? Quando uma experiência com Deus, ela muda a nossa vida. Quando a mão do oleiro toca, e aí a gente sente realmente um toque de Deus. Vamos ver isso pela palavra de Deus, Jeremias 18, 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus, aleluia. A palavra é tremenda, né? Essa palavra é passagem linda. A palavra de Deus diz que Deus chama Jeremias, o profeta Jeremias, e diz: vai até a casa do oleiro, vai lá que lá eu vou falar contigo. Então Jeremias, ele vai à casa do oleiro. Quando chega lá, o oleiro está com um vaso na roda, né? Que é aquele instrumento ali onde vai girando o vaso, e o oleiro ali com a mão preparando o vaso. E a palavra de Deus diz que quando ele olha, né, o oleiro está ali preparando aquele vaso, as mãos, né, moldando o vaso, e naquele momento aquele vaso ele quebra nas mãos do oleiro. E a palavra de Deus diz que o oleiro tornou a fazer um outro vaso. Então, quer dizer, a massa era a mesma, o barro era o mesmo, porém era um vaso novo, era um outro vaso, né? Então Deus fala para Jeremias: eu não posso fazer para Israel o que fez esse oleiro, como fez esse oleiro com este vaso, com este barro, né? Então, quer dizer, Deus quis dizer, né, que como o barro nas mãos do oleiro, né? Deus, assim, ele quis dar uma ênfase, né? Ele quis dizer, olha, que as mãos daquele que está tocando foi que pôde fazer algo novo. Então, assim também, né, somos nós nas mãos do Senhor. Então, quer dizer, assim sois vós, ele diz, nas minhas mãos. Então, como oleiro, que com as suas mãos ele molda um novo vaso, assim o Senhor, né, também pode fazer, né, com as vidas que ele tem na sua mão. Quer dizer, ele olha para Israel e ele diz: eu posso fazer de Israel, né, eu posso fazer um vaso novo, eu posso reconstruir, eu posso refazer. Então ele diz, né, naquela época Israel estava no pecado, Israel estava em ruína, estava longe de Deus, estava um vaso quebrado. Então Deus diz: eu posso fazer. Ele pode ser feito, ele pode ser refeito, ele pode ser feito um vaso novo. É interessante porque um tempo atrás, né, muitos anos atrás, eu fiz um curso de
porcelana, pintura em porcelana. Então, quando a gente faz a pintura na porcelana, vem já a porcelana pronta, né? Se é um vaso, se é uma xícara, se é um prato. Então, a gente pinta aquela porcelana. Aqui em Santa Catarina, né? Nós temos uma regiãozinha aqui que costuma fazer isso. Então, o que que acontece? A gente faz a pintura naquele vaso, naquela xícara, naquele prato, e depois nós levamos ao forno, numa altíssima temperatura, e é como se imprimisse aquela pintura naquela peça de porcelana. Depois a gente tira, né, e usa normalmente, ali tá tudo certo, nunca mais sai a pintura. E um vaso de barro, ele é assim, né, enquanto ele está, né, naquela massa, que ainda é uma massa mole, que ainda tu pode moldar, dar moldes, né, para um vaso, para um prato, né, tá tudo bem. Se ele quebra ali, você refaz, mas a hora que você deu a moldura, quando você fez um molde, quando você fez a peça que você leva para dentro do forno, porque ali cozinha o barro, então ele deixa de ser a massa para ele ser uma peça. Então ali, se ele vai numa alta temperatura e ele quebra dentro daquele forno, ali não tem como refazer. Então só pode refazer enquanto ele está na mão do oleiro, enquanto ele ainda é uma massa. Quando ele vira um produto, quando ele vira um vaso, ali já não tem mais jeito. Então assim acontece, né? É o que acontece com as nossas vidas. Então Deus vinha falando para o profeta Jeremias: é dessa forma que eu vou fazer com o povo de Israel nas minhas mãos. Se quebrou nas minhas mãos, né? Se quebrou, eu tomo nas minhas mãos e eu torno a fazer novo, eu refaço, eu vou reconstruir Israel. Então Deus estava falando através daquele momento, daquela visão que ele estava vendo, né? É como se fosse uma instrução para ele entender através daquela visão a palavra que Deus queria que ele entendesse. Então Deus ele faz isso, né? Ele fez uma ênfase, né, nas mãos do oleiro, que por estar o barro ainda nas mãos do oleiro, né, tinha jeito, tinha conserto, né? Então nas mãos do Senhor. Então tudo que passa pelas mãos do Senhor, ele pode transformar, ele pode mudar, ele pode dar vida, ele pode dar forma, né? Ele pode fazer novo. Então são as transformações que nós passamos no nosso dia a dia, né? Então quer dizer, quando nós temos as nossas experiências com Deus, então quando nós temos essas experiências com Deus, com a mão de Deus, o modelar de Deus, né? Aí o que que acontece? Deus trabalha conosco. Então é onde nós temos as experiências com o Senhor, na medida que nós vamos andando com Deus. E se nós não temos as experiências com Deus, nós ficamos tradicionais, nós ficamos religiosos, né? Como que é isso, Cristina? É aquela coisa, nós falamos de Deus, nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, mas não temos uma vida com Deus. Deus longe de nós longe de Deus, que nem o povo de Israel, estava virado nos cacos, né? Estava que nem um vaso quebrado. Por quê? Porque estava longe de Deus, não estava na presença, não estava com a comunhão, né? Então Deus diz: olha, com o moldar das minhas mãos, eu torno a fazer novo. Então quando nós não estamos, né, na presença, nas mãos, juntinho com Deus, aí nós não temos a experiência com Ele. É as experiências com Deus que nos faz, né, mudar de vida, mudar de mente, mudar a mentalidade, mudar a forma de falar. À medida que tu vai andando com Deus, tu vai tendo experiência com Deus, né? Então quer dizer, se nós não temos essa experiência, nós ficamos tradicionais, nós ficamos religiosos, né? Nós vamos na igreja, nós louvamos sem a essência do louvor, nós cantamos para Deus sem querer adorá-lo, né? Fica aquela coisa do louvor almático. Cristina, o que é um louvor almático? Louvor almático é aquela coisa que a gente canta para nós, né? Quando nós cantamos, né? Aquieta minha alma, faz meu... Então quer dizer, era para nós estar dizendo, né? Louvamos o teu nome, adoramos o Rei, queremos te amar, quer dizer, louvando ao Senhor pela vida, pela casa, pelos filhos, pelo que Deus tinha dado, pelo pão, né? Louvando pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e nós vamos cantando o louvor para nossa alma. Quieta a alma, né? Nós fazemos tudo ao contrário mesmo, e aí é onde vem, né? Por quê? Porque nós estamos na tradição, nós estamos na religião. Então na religião Deus está muito longe, nós fazemos por costume de fazer, nós nem entendemos às vezes que nós fazemos isso, e às vezes nós nem nos percebemos que nós estamos entrando para um
regime de uma religião. Ah, Cristina, eu vou na igreja, né? Ah, antes da palavra, então eu tenho os corinhos da palavra. Ah, depois a hora que vai fazer oferta, nós temos os corinhos, mas nem sente mais nada, canta de qualquer jeito, só porque agora é hora de ofeitar, né? Ah, nem sei que música que cantou hoje, né? Ah, todo mundo diz glória a Deus, eu digo glória a Deus, todo mundo levanta a mão, eu levanto a mão. Ah, é uma coisa assim, né, Cristina? A gente tá na tradição. Então é isso que nos faz, né, quando nós não temos experiência com Deus. Porque quando nós temos experiência com Deus, nós não estamos caco, nós estamos vaso. Quando nós temos experiência com Deus, é uma massa molinha que deixa Deus moldar, fazer o vaso como Ele quer, né? E deixa refazer, fazer novo, e deixa ficar bonito, e deixa ficar pleno, e deixa ser usado, porque só quando nós passamos pelas mãos do oleiro, com a experiência com o Espírito, com a palavra, vida em Deus, uma alegria de viver com Deus, louvando a Deus, queremos te adorar, queremos te louvar, oramos querendo realmente, né, a presença, louvamos querendo ver a manifestação do poder, né, declaramos palavra, profetizamos, sentimos o Espírito, a atmosfera de glória que nos envolve na casa, envolve na igreja, envolve andando na rua, onde quer que nós vamos, o Espírito Santo vai conosco, a presença vai conosco, experiências, né, com o sobrenatural de Deus. Isso nos torna realmente, né, avivados, é isso que nos dá vida, é isso que nos dá uma graça de viver na presença de Deus. Por isso que nós precisamos sim, ainda massa, né? Temos que deixar moldar, temos que ter essas experiências com as mãos, com o toque do nosso amado, do nosso Deus. Por isso, vamos orar ao Senhor, né? Buscar o Senhor de todo o nosso coração e dizer: Senhor, me limpa de todo tipo, Senhor, de tradição, onde eu me coloquei numa tradição, num regime de fazer de uma forma que ficou habitual, de uma forma que ultrapassou, está ultrapassada. Nós temos que mudar a cabeça, mudar pensamento, começar a voltar-se para Deus, porque a palavra de Deus diz assim: eu não poderia fazer isso com o povo de Israel, né? Eu poderia sim tirar eles dos cacos, tirar eles da ruína, e ter experiências com Deus, com o refazer de Deus, porque toda vez que nós temos experiências com Deus, nós também nos relacionamos com o sobrenatural de Deus. É poder para tudo que Deus faz, e é isso que Deus quer fazer em nós, né? Quando Ele vem tocando, Ele toca com poder. Quando Ele vem tocando, Ele faz uma experiência que realmente muda, dá um toque nas nossas vidas que tudo muda. Então é onde entra, né, realmente as mãos do oleiro para fazer o vaso novo. E essa é a glória nossa com o nosso Deus amado. Amém, querido? Vamos orar. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra. Sim, Senhor, meu Deus, pode moldar, pode fazer, Senhor. Senhor, dá um molde que tu quer. Deixa sentir, Senhor, o trabalhar das tuas mãos. Queremos experiência com teu Espírito, a revelação da tua palavra. Queremos, Senhor, a comunhão com o Pai, com tuas mãos, com teu mover, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, nos refaz para a tua glória, nos refaz, Senhor, meu Deus, nos refaz, Senhor, uma nova pessoa. Senhor, meu Deus, muda a nossa forma de pensar, de falar, de agir, Senhor. Faz um vaso novo, faz como tu achar que é melhor. Faz, Senhor, como te apraz, Senhor. Faz, Senhor, meu Deus, deixa sentir o teu toque, deixa ter experiências contigo, deixa sentir o teu mover, o teu Espírito, Senhor. Muda as nossas atmosferas, muda os nossos lugares, muda os nossos ambientes, Senhor. Muda a nossa vida, Senhor. Transforma nosso ser, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que experiências com o Senhor transformam o nosso ser. Por isso, Senhor, nós declaramos: deixa, Senhor, deixa as tuas mãos nos tocar, e deixa, Senhor, meu Deus, deixa a glória também chegar, Senhor, unindo os céus e a terra, unindo as nossas vidas com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um toque da presença do Senhor, que o Senhor dê experiências com o Senhor e que a tua vida transforme e que tua vida nunca mais seja a mesma. Eu declaro e profetizo: a mão do poderoso vai te tocar, a mão de Deus vai tocar a sua vida e você vai ser transformado pela glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.